Feliz sábado, igreja de Tucuruvi. Que bom estar aqui, juntos, louvando ao Senhor. Num sábado frio de férias, um monte de coisa acontecendo no mundo, nós estamos aqui para louvar o Senhor. E o Senhor com certeza se faz presente aqui. E nós começamos esse culto adorando, através de louvores, através dos nossos recursos, devolvendo a Deus o que pertence a Ele e também ofertando. E agora nós vamos aqui refletir em algumas coisas da palavra de Deus. Para quem não me conhece, se tem alguém aqui que não me conhece ou que está assistindo, eu me chamo Davi Cole, eu sou membro dessa igreja aqui de muitos anos, passei a maior parte da minha vida nessa igreja, e recentemente, no começo do ano, eu e a minha esposa Jéssica nos tornamos missionários lá no meio da floresta amazônica. Tem sido uma experiência muito interessante, nós fomos convidados por Deus, para a honra e glória dele, a dirigir uma escola dele, gratuita, para comunidades ribeirinhas, uma escola adventista gratuita no meio da floresta amazônica, 2 dias de viagem de Manaus, e tem sido para a honra e glória do Senhor. Nós vamos falar mais sobre isso à tarde. Agora de manhã nós vamos falar sobre reavivamento, como você provavelmente já sabe. Bom, para começarmos eu quero fazer mais uma oração. Feche seus olhos, vamos falar mais uma vez com Deus. Altíssimo e soberano Rei, a Ti toda a honra e toda a glória. Senhor, cremos que o Senhor se faz presente aqui nesse lugar, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o dono dessa igreja, o Senhor é o nosso dono, o nosso Criador. Senhor, estamos vivendo momentos difíceis e precisamos ouvir a Tua voz nesse momento. Então eu peço que tudo que seja humano seja retirado da frente, que tudo que o inimigo levantou para que a mensagem do Senhor fosse atrapalhada hoje, que seja derrubado, Senhor. Que unicamente a Tua vontade seja exaltada aqui, unicamente a verdade seja exaltada aqui, o Senhor seja exaltado, meu Deus. Nós, como cantamos aqui, nós queremos que o Senhor volte, e nós queremos estar preparados para isso. Por favor, se revele aqui no nosso meio, Seu Santo Espírito ande aqui livremente, e na presença também de todos os que estão assistindo essa transmissão, e os que vão assistir depois também, porque o Senhor é poderoso para isso. Obrigado por nos ouvir, obrigado por atender essa oração, no nome de Jesus Cristo nós oramos, amém, Senhor. Bom, eu quero começar contando algumas coisas que eu vivi há uns 15 anos. Tem uns 15 anos, eu estava numa fase onde eu estava muito inquieto com muita coisa. Principalmente inquieto em relação ao fato de eu ler uma coisa e viver outra. Ao fato de eu ler a palavra de Deus, ver um evangelho, olhar para a minha vida e me sentir totalmente distante desse evangelho. E me perguntando, o que será que eu estou fazendo? A pregação de hoje, o tema é reavivamento final. Nós estamos chegando no fim dos dias, literalmente. E o Senhor falou que haveria um reavivamento nesse tempo. E eu quero falar sobre isso. E é impossível falar sobre isso sem falar em 2 ou 3 questões principais. Fé, obediência e atitude, posicionamento. Então o sermão dessa manhã vai se dividir basicamente em duas partes diferentes, fé e obediência. Então eu estava no metrô, tem uns 15 anos, eu acho que eu estava indo estudar, nem lembro o que eu estava fazendo. Eu estava no metrô, e poxa, eu sou cristão há tantos anos, né? A gente fala, eu sou representante do reino dos céus, eu sou um representante do Senhor Jesus Cristo, eu creio que Ele está perto de voltar, e eu creio que as pessoas precisam saber disso, eu creio que Ele é a salvação, é isso que eu creio, e é isso que você crê. E eu me vi no metrô, e de repente eu olhei para uma menina que estava chorando, uma jovem que estava chorando. Eu olhei para ela e eu fiquei pensando, poxa, uma jovem chorando, que oportunidade de eu apresentar o evangelho, porque o meu Jesus cura isso daí facinho, o meu Jesus resolve esses problemas facinho, e é o que Ele quer, e Ele pediu para eu falar no nome dEle. E eu olhei, e eu pensei, o que eu vou falar para ela? Aí eu fiquei raciocínio humano, falei, nossa, eu acho que se eu falar, de repente ela vai falar, sai daqui, seu louco, seu bitolado. Eu sei que eu relutei muito, gente, e eu não falei com ela. Eu fui embora. Fui embora me sentindo um lixo. Essa é a verdade. Porque eu olhei e falei, tantos anos de cristianismo, e eu não tenho coragem de falar de Jesus para uma pessoa, eu não tenho coragem de apresentar a salvação que eu tanto falo que eu creio. Será que eu realmente creio nisso tudo? Será que eu realmente acredito nisso tudo? E eu fiquei muito inquieto, gente, muito inquieto, passei muito tempo lutando, inquieto, querendo saber o que estava acontecendo. E na verdade, a minha conclusão é que Satanás,
ele conseguiu fazer com que nós olhássemos para a palavra de Deus com outros olhos. Você vê, Jesus Cristo, ele respondeu a Satanás no deserto, citando textos bíblicos. A palavra é extremamente poderosa, mas à medida que a gente acha que ela talvez não seja exatamente desse jeito, que a gente de repente olha para o lado e fica se equalizando com o que a gente vê do lado, a palavra perde o poder. Hebreus 11:6 diz, sem fé é o que, gente? Impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que não tem fé, não tem como ter a oração respondida, não tem como as coisas acontecerem. E gente, fé é algo prático, algo extremamente prático. Nós precisamos muito ter maturidade no Espírito Santo, né? Nós sabemos que o Senhor se revela através da palavra, sabemos que o Senhor levantou uma profetisa para falar para nós nos últimos dias, mas sabemos também que o Senhor se revela através do Espírito Santo. E esse é um tema relativamente complexo, que deveria ser simples, porque nós estamos constantemente ouvindo a voz do Espírito Santo. Mas nós criamos um sistema onde quando a voz do Espírito Santo diz algo que é um pouco diferente do que a gente espera que ele diga, a gente segura um pouco. E a gente não atende, a gente cria os próprios métodos. E muitas vezes a gente passa muitos anos sem conseguir reconhecer essa voz simples. É simples, irmãos. Eu quero falar aqui para vocês que reconhecer a voz do Espírito Santo e aprender a obedecer é tão simples, e a gente perdeu tanto isso. Bom, eu com essa luta eu comecei a buscar mais e falar, não, Senhor, eu quero ler a palavra e quero crer no que está escrito aqui, de verdade. Então cada verso que eu ler, eu quero parar e falar, nossa, que poder é esse? Esse verso aqui, ó, Jesus está falando para mim, esse verso aqui Jesus está falando para você, isso é extremamente poderoso. Então à medida que eu comecei a crer realmente no que eu estava lendo, muitas coisas começaram a acontecer. Bom, eu comecei a avançar na questão de estudar e de mentalizar que aquilo era exatamente como está escrito. Eu conheci pessoas na minha trajetória cristã que conheciam a palavra de Deus, nem 10% do que eu conhecia, mas eles viviam aqueles 10%, e eles brilhavam onde eles estavam, porque eles criam na luz que foi revelada a eles. Olha só que coisa simples, ele sabia 10%, mas ele acreditava nesses 10%, ele pregava esse Jesus, e Deus usava ele muito mais do que eu, que sabia muito mais do que ele de teoria. Então eu comecei a avançar, e um dos primeiros momentos que eu lembro assim, tiveram vários momentos desafiadores, mas um dos primeiros momentos em que eu consegui lutar contra o eu, e aceitar o desafio, eu estava numa academia, eu era personal trainer, e eu estava esperando alguns clientes, eu estava no terraço da academia, não lembro se estava comendo alguma coisa, lendo alguma coisa, meditando, era um lugar um pouco mais tranquilo, e apareceu uma personal lá, que eu conhecia, mas que era uma pessoa que não gostava de mim. Era uma pessoa que eu sabia que não gostava de mim, não ia muito com a minha cara, não sei porquê, mas ela não gostava muito de mim. E ela estava no telefone, ela apareceu lá longe de mim no telefone, e ela estava irritada, muito irritada com o problema. O Espírito Santo falou assim para mim, vai lá e fala para ela que eu mesmo vou cuidar desse problema para ela. Falei, Senhor, será que isso aqui não é minha imaginação? Olha a nossa mente. Será que isso daqui não é minha imaginação? Acho que eu estou imaginando coisas e tal. Aí eu fiquei relutando, já estava avançando nessa caminhada. Ela saiu de cena. Era um lugar que ninguém ia, irmãos. Eu ficava sozinho lá. Ela saiu de cena. E eu me senti de novo o quê? Um lixo. E eu falei, Senhor, é o seguinte, Senhor. Se o Senhor falar para ela voltar, se ela voltar, eu falo com ela. Passou 2 minutos, ela voltou. Eu fui lá e falei, olha, o Espírito Santo me mandou te dizer, assim, assado. Ela falou, obrigado, Davi, obrigado. Foi embora. No dia seguinte ela passou por mim, sorrindo, falou, Davi, Deus foi maravilhoso, você foi extremamente usado por Deus, a situação se resolveu de uma forma miraculosa. Eu falei, nossa, uma voz tão simples, falando algo tão simples, mas que existia poder. Irmãos, isso nunca mudou na história da humanidade, sempre foi assim. E à medida que a gente vai reconhecendo essa voz e aprendendo a obedecer essa voz, a gente vai cada vez crescendo mais e mais e mais. Bom, muitos não sabem, mas eu citei aqui, eu era personal trainer. Eu era personal trainer, fiquei uns 12, 14 anos sendo personal trainer aqui em São Paulo.
E essas coisas começaram a acontecer, o Espírito Santo começou a falar, e eu comecei a agir mais e mais. Chegou um ponto que eu estava nas academias orando de joelhos num canto com uma pessoa, colocando a mão na cabeça de outra pessoa e orando, e as coisas acontecendo, e eu comecei a dar estudos bíblicos. O Senhor me permitiu, me deu a honra de dar estudos bíblicos para pessoas milionárias de São Paulo, para pessoas muito simples, para moradores de rua, e a gente fazendo, dando estudo bíblico. Tinha estudos bíblicos, irmãos, que a gente chegava, eu e minha esposa, na casa de pessoas que não criam nada como a gente cria, com sede de Jesus, e pedindo, eu quero saber mais. Pessoas de idade, irmãos, que a gente chegava 8 horas da noite, a gente ia embora 2 da manhã, porque a gente falava, eu preciso ir embora, porque eu estou muito cansado, eu preciso trabalhar amanhã. Eles queriam mais, e a gente orando, intercedendo. Irmãos, não existe limite para o poder de Deus, não existe limite para quando a gente se coloca numa posição de soldado realmente na guerra. Não existem limites, nós podemos viver tudo o que o Evangelho diz que nós viveríamos. Chegou um ponto, irmãos, que o Espírito Santo começou a falar assim, Davi, eu preciso que você comece a se acostumar, porque senão você não vai aguentar o que eu vou fazer na sua vida. Eu preciso que você comece a se acostumar, não ficar tão empolgado, extremamente empolgado com cada coisa que eu fiz através de você, porque senão você não vai aguentar o tranco. Senão você não vai aguentar avançar. Porque eu chegava na minha casa, irmãos, chegou um ponto que eu chegava em casa, no fim do dia do trabalho, e a Jéssica tinha as experiências dela, eu as minhas. Eu chegava em casa, a Jéssica falava, vai, fala, o que aconteceu hoje, como foi hoje? Todos os dias, irmãos, às vezes dezenas de situações nesses sentidos, irmãos, de pessoas de Deus falando, ali Davi, fala isso, ali, fala aquilo, e coisas acontecendo. Irmãos, tinham 2 clientes que eu tinha, pessoas diferentes, de famílias diferentes, que eram das únicas, eu estava mais ou menos com uns 16 clientes, mas esses eram dos únicos, alguns dos únicos que eu não conseguia, tentava fazer a palavra de Deus chegar lá, e não conseguia, e eu estava orando por eles. E eu não conseguia, irmãos. O Evangelho não chegava, as pessoas não davam abertura para o Evangelho chegar. Eu falei, Senhor, eu sei que eu não estou ali por acaso, e eu preciso da oportunidade de falar, porque é claro, eu também estava lá para prestar um serviço, não era para eu enfiar o Evangelho goela abaixo, mas o Evangelho é poderoso e nós temos que ser ousados. E eu comecei a clamar especificamente por essas pessoas. Irmãos, eu estava jejuando por essas pessoas e pedindo, Senhor, abre as portas, porque eu preciso falar, o Senhor sabe que eu preciso falar, eu não posso ir embora, perder esses clientes. Eu já estava começando a pensar em ir para a Amazônia, eu falei, eu não posso ir embora sem o Senhor fazer a obra que o Senhor tem para essas pessoas. Comecei a clamar. Uma dessas pessoas pedia conselhos, inclusive para a empresa, para espíritos demoníacos. A outra não, mas não eram pessoas abertas ao Evangelho. Um dia, irmãos, eu estava esperando um cliente sentado numa escada, num condomínio. Estava lá. Eu já estava num processo na minha vida onde eu estava fazendo de tudo para tirar os empecilhos para Deus trabalhar. Diminui televisão, tudo que é estilo de coisa do mundo, estava tirando. E falando, Senhor, usa, sou inteiramente seu, usa, faz a tua obra. Nesse dia eu estava sentado na escada, jogando um joguinho de celular, esperando entre uma aula e outra. Eu estava jogando um simples joguinho de celular, que não era violento, não era nada. Estou lá eu sentado jogando, esperando, o Espírito Santo fala, Davi, abandona esse joguinho. Abandona esse joguinho, porque até esse espaço na sua vida é meu. Até esse espaço é meu. E eu vou preencher. Eu falei, caramba, abandona esse joguinho. E eu comecei a pensar, o que esse joguinho significa para mim hoje? O que significava? Ele era um momento onde eu sentia um pouco de adrenalina, onde eu tinha um entretenimento ali legalzinho, fazia alguma coisa diferente. Falei, nossa, é tão simples, tão bobinho, por que será que o Senhor está me pedindo para tirar isso? Como que Ele vai substituir isso na minha vida? Porque às vezes parece que eu estou aqui meio estressado e Ele me ajuda a ficar um pouquinho mais tranquilo, me distrair. Eu abandonei o joguinho, irmãos, e eu posso dizer para vocês que o Senhor, com todo o evangelismo que Ele colocou no meu caminho, Ele preencheu muito mais poderosamente aquela adrenalina que eu buscava naquele joguinho. Todo aquele refrigério que eu buscava naquele joguinho, o Senhor preencheu de uma forma extremamente superior. Passado poucos dias que eu estava jejuando por essas pessoas, orando por elas, largando tudo que se chama de mundo para servir a Jesus Cristo, na mesma semana, se eu não me engano, se não foi na mesma semana, foi muito próximo. Primeiro, uma delas, a que invocava espíritos malignos,
sentou no começo da aula, que estava paga, falou: Davi, hoje eu não quero aula. Hoje eu estou te pagando para você me falar a verdade. Quem é Deus? Irmãos, isso foi resposta de oração. Não foi agindo por causa de méritos meus, estratégias minhas. Eu estava clamando e fazendo a minha parte. Eu não estava forçando a barra. E isso aconteceu. A pessoa pediu isso. Nós passamos algumas semanas, eu e a Jéssica, dando estudo bíblico nessa casa. Amém, irmãos? A maior alegria do universo é quando um pecador se arrepende, quando alguém quer conhecer a Jesus Cristo verdadeiramente. Passados poucos dias, o outro aluno virou para mim no começo da aula e falou: Davi, eu quero saber quem é Deus e quem é Satanás. Eu passei a aula inteira dando estudo bíblico, irmãos. A aula inteira dando estudo bíblico. Eram as pessoas que faltavam, irmãos. Entre outras, eu poderia contar várias histórias desse jeito. O Senhor quer que a gente se encha do Espírito Santo e saia para falar poderosamente como nós podemos falar de algo que nós não cremos. Como podia falar para aquela menina no metrô, se eu mesmo estava aqui o tempo inteiro precisando reafirmar a minha fé fraca, vai, reafirma. Se eu mesmo não sei que Jesus já escolheu resolver tudo para mim, que não tem mais nenhum motivo para eu temer, que não tem mais nenhum motivo para me preocupar, como que eu vou passar isso para alguém? Como que eu vou passar algo que eu não estou cheio? E como que eu não estou cheio disso sendo cristão há tantos anos? Como? Como isso é possível? Abra aí sua Bíblia, irmãos. Mateus 9. Abra sua Bíblia em Mateus 9, verso 37 e 38. Mateus 9, versos 37 e 38. Preste bastante atenção nas palavras do Senhor Jesus. Mateus 9, versos 37 e 38. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, não esperem ser perfeitos para fazerem as coisas para Deus. Nós não pregamos de uma perfeição própria, nós pregamos de um Deus perfeito, de um Jesus perfeito. Não perca as oportunidades. Salve os seus. Seja firme e fiel a Jesus em tudo que você fizer. Seja mais corajoso. Não espere para fazer isso. O poder não vai vir em cima de você. Você não vai sentir um superpoder e de repente você vai se sentir com coragem de fazer essas coisas. Se você está com medo, é normal. Vai e fale. Obedeça a voz do Espírito Santo. Sabe qual é a conclusão que eu chego hoje? Que o Espírito Santo me falou várias e várias vezes na minha vida. E eu nem reconheci, sempre achei que era a minha imaginação. Eu estou vendo que muitas das vezes era o Espírito Santo. E a minha imaturidade espiritual não permitiu que eu reconhecesse a voz clara de Deus sussurrando no meu ouvido. Irmãos, o poder está em crer, agir e abrir a boca. Crer, agir e abrir a boca. Então eu estava já falando para Jesus onde eu ia, nos lugares, o que o Senhor falava para fazer, eu estava fazendo, em todos os lugares, às vezes com mais dificuldade, às vezes com mais facilidade. Chegou um momento que eu estava num dia terminando o trabalho, olha só essa, irmãos. Estava terminando o trabalho, cansado, falei, bom, fim do trabalho, legal, missão cumprida, trabalhei para o Senhor, Ele me proveu o sustento, e agora estou indo para casa. Quando eu estava saindo para casa, num condomínio, eu vi sentado um porteiro, um rapaz da portaria, um senhor na verdade, e eu já tinha passado por ele e tal, e eu falei assim, eu vou voltar. Sabe, irmãos, nessa hora o Espírito Santo não falou nada não, mas eu falei, eu vou voltar, estou passando por uma pessoa, vou perder a oportunidade de falar de Jesus, eu vou voltar. Voltei e comecei a falar com ele de Jesus. Falei, olha, é assim, Jesus é assado, Ele é real, Ele não é um sensacionalismo, não é uma religiosidade, Ele é real, você precisa saber quem Ele é de verdade, Ele está para voltar, não sei o que, tal. Falei tudo que o Espírito Santo me orientou a falar. Falei, eu posso orar por você? Ele falou, pode. Pus a mão nele. Isso é muito importante, irmãos. O Senhor Jesus quer usar as nossas mãos, o Senhor Jesus quer que da nossa mão saia poder. Olha aí para sua mão agora. Olha para sua mão de verdade, dá uma olhada. O Senhor Jesus quer que o Espírito Santo flua através dessa mão. O Senhor quer que pessoas sejam alcançadas através dessa mão de verdade. Isso é literal, irmãos, não é uma fantasia. Vocês sabem que tem um momento da história,
Ellen White cita isso, que um padre, eu não lembro se foi um padre ou um pastor, presta bem atenção nisso, não lembro se foi um padre ou um pastor, chegou para um ator muito bom, um ator de teatro, e perguntou assim: como que você faz para ser tão bem sucedido, passando a mensagem que você tem? Como que você faz para ser um ator tão bom? A resposta dele foi a seguinte: nós aqui no teatro expressamos, tratamos como se fossem realidade as ficções que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com o imaginário como se ele fosse real. Vocês no púlpito tratam do que é real como se fosse imaginário. Olha que pesado isso, irmãos. Olha que pesado. Eu olhei, saí daquele condomínio, orei por aquele senhor e fui embora. Não era um horário comum que eu estava naquele condomínio. Passado uns 2 dias, eu passei lá de novo. E quando esse senhor me viu de longe, ele falou: irmãozinho, foi maravilhoso, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu falei: o que foi maravilhoso? Ele: não, foi maravilhoso. Você não percebeu que naquele dia que você veio falar comigo, eu não aguentava de dor no meu ciático. Eu estava há dias tomando remédio e nada da dor passar. Eu falei: e aí? Ele falou: a hora que você orou por mim, acabou, a dor passou. Amém? Deus é real, irmãos. Eu nem orei pela cura, eu só fui lá e obedeci uma ordem: vão e falem quem eu sou. Vão e orem pelos outros. Vão, coloquem as suas mãos sobre os outros e orem por eles com fé. Irmãos, se a sua motivação é real, se a sua motivação é pura, vá e faça, porque o Senhor vai agir. Eu não estou falando que todas as vezes a resposta vai ser assim, a palavra final é do Senhor, mas vá e haja, vá e faça com fé que aquilo vai acontecer. Irmãos, a motivação tem que ser pura, certo? Não tem como eu olhar para uma pessoa e eu querer falar de Jesus para ela para obter glória própria, ou para qualquer outro motivo, se eu não amá-la de verdade. O princípio da lei é o quê? É o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Irmãos, olha para a pessoa, ame ela. Ela precisa saber quem é Jesus Cristo, e você diz que você sabe disso, e eu creio que você sabe, amém? Vá e fale, abra a boca, olhe nos olhos e fale, irmãos. Não fale como uma pessoa que não tem certeza. Às vezes nós chegamos: nós acreditamos dessa forma, ou nós entendemos desse jeito. Irmãos, a Bíblia é uma só, é isso e ponto final. Fale com convicção, vá e fale como quem tem a verdade, não como quem tem uma teoria. Você não tem uma teoria, você tem a verdade. O Senhor está confiando que você abra a boca e fale. Abra sua Bíblia, irmãos, João 14, verso 12. Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. Quem achou aí, diga amém. Tô bom, a maioria achou então, hein? João 14, verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Amor, fé, atitude, obediência, está tudo aqui, irmãos. Simples, simples e claro. A prática do evangelho é 1000 vezes mais interessante do que a teoria, irmãos. Vocês estão me entendendo? A prática é 1000 vezes mais interessante. A teoria tem o seu papel, é interessante a gente se juntar, discutir sobre os textos e tal, mas a prática é 1000 vezes mais interessante do que a teoria. Irmãos, eu estava passando por isso, no auge da minha carreira, no auge da minha vida espiritual, da caminhada com Deus, mas nós não somos os generais de nossa própria vida. Quem define as estratégias são o Senhor. Estou falando isso porque muitos podem falar: mas Davi, você estava no auge e você escolheu ir lá para o meio da floresta amazônica? Quem escolhe as estratégias é Deus, não sou eu. Não somos nós obedecemos o que Deus estabeleceu. E eu estava então, passando os últimos anos, principalmente os últimos meses, foram muito intensos, meu e da minha esposa aqui em São Paulo. A gente começou a orar e clamar e falar: Senhor, traga as pessoas que ainda faltam ouvir, que nós podemos alcançar. Pessoas que não faziam ideia da nossa saída para a Amazônia, começaram a ligar para a gente e falar: eu queria que vocês visitassem a gente. Sobrenatural de Deus acontecendo uma hora atrás da outra. Todo dia a gente tinha agenda para visitar, para orar, para clamar, para interceder, para falar de Jesus para outras pessoas.
Isso tudo acontecendo, eu falei, Senhor, eu preciso passar isso para outros jovens. Eu preciso passar isso para outros jovens. Eu não posso sair daqui sem passar para outros jovens. E eu chamei um jovem, num sábado à noite. Para quem não sabe, eu morava ali perto da Teliba Leonel, perto da Luiz Dumont Vilares. E no sábado à noite, que a Jéssica tinha ido se encontrar com algumas amigas, eu chamei esse jovem em casa e falei o seguinte: a gente vai agora orar, e a gente vai sair na porta daqueles barzinhos ali da Nova, e a gente vai pregar poderosamente. Não é para ir com medinho, não é para ir com receio, não é para ir com medo de falar a verdade. Ou a gente acredita que a gente é o que a gente fala que é, ou a gente não acredita. Então a gente vai estudar aqui alguns textos, a gente vai orar e a gente vai sair para proclamar o reino de Deus, porque nós somos representantes desse reino. A gente conversou, a gente orou fervorosamente, e um dos textos que a gente estudou antes de sair, devia ser umas 7 horas da noite do sábado, foi esse texto aqui. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, verso 29. Atos capítulo 4, verso 29. Agora, Senhor, oração da igreja primitiva. Agora, Senhor, considere as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, o lugar tremeu. O lugar em que estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Só existe esse evangelho, irmãos. Só existe esse evangelho. Nós oramos, estudamos e saímos. Eu estava com a mochila cheia de grande conflito, de um monte de coisa. Saímos. Começamos a parar as pessoas na rua, falar com elas, orar, colocar as mãos. Teve um homem que falou: nossa, eu acabei de sofrer um acidente no trabalho. Eu quase morri. E vocês estão me respondendo aqui que é Jesus. Eu falei: foi Jesus. Você precisa saber quem é Jesus. Foi ele, cara. Ele me mandou aqui hoje para eu falar isso para você. E a gente orou junto e tal, e avançando, e na frente dos barzinhos, e indo e trabalhando como morador de rua. E vai e tal, a hora vai passando. Outros amigos se uniram a nós. Nós fizemos um evangelismo ali na região onde a gente estava. Irmãos, quase 2 da manhã, acho que era 1 da manhã mais ou menos. Fim de trabalho, Deus seja louvado. Estamos voltando a pé, eu e meu irmão, para minha casa. Quando nós estávamos voltando, do outro lado da rua que a gente estava passando, tinha uma mulher com o braço cruzado, uma cara feia pra gente, transtornada. A minha impressão foi que ela estava endemoniada. A do meu irmão também, ele teve a mesma impressão. Eu falei: eu vou falar de Jesus para ela, segura aí, vamos lá. E a gente foi lá. Quando a gente chegou, ela ficou com a mão debaixo da blusa e falou assim: não se aproxima que eu vou sacar arma e vou atirar em vocês. Não se aproxima, eu sou policial. Virou um transtorno, virou um enrosco aquilo, irmãos. Precisou de um tempo para baixar a poeira, para essa mulher se acalmar e a gente conseguir começar a conversar. E ela começou a se abrir, ela falou assim, que achava que a gente era assaltante, que um estava assaltando o outro. Ela estava transtornada, com a mão, com problema na mão, e a gente conversando e falando de Jesus. E ela falou assim: eu fui atropelada aqui na Taliba Leonel recentemente, não lembro se eram 30 dias ou 3 meses, irmãos, algo em torno disso. E ela falou que a mão dela não tinha voltado ao normal, estava com muita dor, não aguentava de dor. Eu falei: dá a mão aqui então, a gente vai orar, porque esse Jesus que eu estou apresentando, ele é o Senhor da cura, ele pode te curar, a gente vai orar. Pus a mão em cima dela e comecei a orar fervorosamente, sabendo para quem que eu estava orando, sabendo que aquela pessoa precisava conhecer a Jesus Cristo. Naquele momento, irmãos, a atmosfera ficou diferente, não foi algo emocional. A atmosfera ficou diferente. Meu irmão sentiu, eu senti, ela sentiu. O Espírito Santo estava ali. O negócio ficou diferente. Essa mulher começou a chorar, começou a se emocionar, começou a falar de Jesus. Terminou a oração. Ela falou que a mão dela estava curada. Não tinha nada. Ela mexia a mão e falava: minha mão está curada. Minha mão está curada. Irmãos, eu não estou falando de algo sentimental. Eu sou bem racional. Não estou falando algo para vocês que foi uma imaginação. Aquilo aconteceu diante dos nossos olhos. A presença do Senhor foi sentida. E aí eu pude ainda eu tinha História da Redenção, alguns outros livros, orei com ela, a gente orou. Ela falou que ia voltar para os caminhos do Senhor, a filha dela
era viciada em drogas, queria matá-la. A gente orou e a gente continuou, irmãos. E eu oro por ela até hoje. E eu oro para que o Senhor envie outros trabalhadores para continuarem o que foi começado ali. Eu sei, irmãos, que essa obra não é nossa, mas nós precisamos agir, nós temos a nossa parte a desenvolver. E assim foram várias outras vezes. Recentemente em Manaus, teve um caso interessante, que a gente tinha chegado no hotel, a gente está bem longe de Manaus, mas a gente foi lá para resolver algumas coisas com a ADRA Noroeste. E aí a gente chegou no hotel, estava sem água no nosso quarto, eu falei, amor, umas 8 horas da noite, falei, amor, eu vou comprar água em algum lugar. Desci e falei, Senhor, eu não estou descendo nesse hotel aqui à toa, me coloca alguém para eu salvar. Eu não estou descendo aqui à toa só para buscar água, e saí. E aí eu sentei no lobby do hotel, pensei que o Senhor queria que eu falasse com o atendente. Eu estava esperando ele ficar livre ali e tal. De repente passou um cara mais ou menos da minha idade, fortão, cabelo arrepiado, extremamente estúpido com os caras da recepção. Foi extremamente estúpido, grosseiro, falou um monte, xingou, esculachou, virou as costas com uma sacola de bebida e foi embora. Eu falei, é esse aí, Senhor, é esse aí que precisa saber, porque esse aí ninguém vai chegar se eu não chegar. Se a gente não chegar, ninguém vai chegar nessas pessoas. Elas são muitas vezes a melhor chance que nós temos delas conhecerem Jesus. Essas pessoas, as mais difíceis. Fui atrás do cara, entrei no elevador, coloquei a mão no ombro dele e falei, é o seguinte, irmão, o Senhor Jesus te conhece, sabe a luta que está passando. Comecei a falar, esse cara parou no andar que eu ia descer, não ele. Falou, cara, conversa mais comigo, por favor. Eu quero saber desse Deus aí. Conversa mais comigo. A gente foi para a cobertura do hotel, sentamos ali numa mesa, contei a história da redenção inteira para ele, irmãos. Contei, falei, ele, cara, mas isso vai acontecer de verdade, é isso mesmo? Falei, é de verdade, cara, está acontecendo, vai acontecer mais e mais forte, isso está acontecendo diante dos nossos olhos e a humanidade não percebe. E o cara falou, meu, é isso mesmo, cara, você foi uma resposta para mim, que não sei o que, começou a orar, e eu mandei mensagem para a Jéssica falando, segura aí, intercede aí, amor, intercede aí que você sabe o que está acontecendo. E comecei a falar com o cara, ele pediu para a gente orar, a gente foi num canto, ajoelhou, não lembro se a gente ajoelhou, ficou de pé. Coloquei a mão nele, a gente começou a orar, o cara começou a abrir o coração, contar os pecados dele. Irmãos, foi bênção pura. O cara depois me chamando no WhatsApp, querendo saber mais. Mandei livros para ele. E assim que é, irmãos. A fé é algo prático. Isso não é um chamado. Ninguém chegou para mim e falou assim, Davi. Nenhum anjo apareceu para mim. O Espírito Santo não chegou para mim e falou, Davi, este é o seu chamado. Não, eu li isso na Bíblia. Eu li, irmãos. Qual é o método de Cristo? Cristo fez discípulos, ensinou eles a trabalharem para Ele em diferentes esferas, mas a trabalharem intensamente por Jesus Cristo, e falou, vão e façam outros. Ponto. Esse é o único evangelho. Só que o evangelho tem a ver com obediência também. Lembra que eu falei que não é necessário que a gente esteja vivendo em perfeição aos nossos olhos para que a gente comece a fazer essas coisas. Nós temos que sair e fazer. Deus misericordiosamente, quando começou a me mostrar pessoas que viviam assim com Jesus Cristo, eu fiquei na dúvida, eu pedi várias confirmações do Senhor, porque eu achava que aquilo talvez fosse de Satanás ou que fosse falso. E o Senhor me confirmou, falou, Davi, é isso mesmo. Vai e aprende com eles, estou te dando a oportunidade. É isso daí. Eu sempre vi, algumas pessoas chegaram para mim e falaram, Davi, esse cara aí que você está acompanhando, ele tem esse defeito, tem esse, está enganado aí. Sabe o que essa pessoa fazia? Ela só me confirmava o evangelho. Deus nos usa sendo imperfeitos. A palavra de Deus diz que nós somos vasos toscos, mas Ele é o tesouro perfeito que nos preenche. E quando nós somos usados, toscos como somos, a glória vai toda para Ele e não para nós. Esse é o evangelho, essa é a beleza do evangelho. Nós não somos perfeitos, mas somos chamados a falar em nome do Senhor Jesus. Mas, para falar aqui mais sobre o reavivamento, para aprofundar mais, nós precisamos ir para um outro tópico, que é obediência. Bom, irmãos, quantos aqui conhecem a primeira visão que Deus enviou para Ellen White? Poucos aqui levantaram a mão, mas eu acho que se eu começar a contar, muitos vão lembrar. Bom, para quem não está situado, Ellen White é uma das últimas grandes profetisas que o Senhor levantou na terra com uma missão especial. E se você fizer todas as provas, colocar a prova de todas as maneiras que Deus fala para você saber se um profeta é real, é dele mesmo ou não. Se você colocar tudo isso à prova, você vai ver que Ellen White foi uma pessoa levantada por Deus. E infelizmente pouco do povo cristão crê nessa verdade. Mas ela é muito importante, e nós temos uma missão muito grande, e temos um privilégio muito grande de ter o que ela escreveu. A primeira visão dela, ela diz que,
Olha só, hein? Primeira visão de várias. Ela via o povo do Senhor, o povo de Deus, nos últimos dias. E o povo caminhava vestido, com tênis, com mochila, com sacola. O povo caminhava em cima de um cavalo, legal. Um burrinho, cada um na sua montando o seu animal. E o povo ia avançando no caminho estreito. O caminho estreito, que Jesus disse, poucos encontram, porque ele é estreito. E o povo estava caminhando, e de repente, o caminho ficava mais estreito e mais íngreme. E aí o povo tinha que largar os seus animais para trás para poder continuar, senão não dava para continuar. Nesse ponto, vários falavam, ó, calma aí, acho que não é bem por aí, está sendo muito radical, será que é por aí? Não, cadê? Não estou entendendo muito. E aí, boa parte do povo saía do caminho e ficava um povo a pé. E esse povo a pé continuava e continuava. E o povo, então, chegava num momento em que o caminho ficava mais estreito. E aí, eles já não conseguiam mais usar as mochilas. E eles tiraram as mochilas, as sacolas, as bolsas. E boa parte das pessoas falaram, gente, calma, acho que não é bem por aí, acho que a gente entendeu alguma coisa errada. Né? Não é bem por aí, olha só as pessoas aqui adorando ao Senhor, não é bem por aí, acho que não precisa de tanto. Não é assim exatamente. E aí várias pessoas desistiam porque achavam que não precisava deixar a mochila e a bolsa. E então continuavam as pessoas. E esse caminho começava a ficar mais estreito, e mais íngreme, mais estreito e mais íngreme. Chegou ao ponto que não dava para continuar calçado. As pessoas tiveram que tirar o sapato, o tênis, as sandálias. E quando eles tiraram os sapatos e as sandálias, várias pessoas falaram assim, não é Deus que está trazendo para a gente para esse caminho. Esse caminho está muito estranho. Está muito estranho, muito estreito, muito íngreme. Não vai dar não. Tá? Tem alguma coisa estranha. A maioria já saiu. Não é por aí. Acho que a maioria que está com a verdade. E aí então, muitos ficaram para trás, e assim continuou, irmãos. E eles foram tiraram as sandálias, e aí chegou lá em cima, era tão estreito que as pessoas tinham que passar de lado. E tinha uma parede muito grande do lado, e nessa parede eles se cortavam, eles passavam, era tão estreito, se eles não se ralassem todos, eles caíam no precipício. Mas o Senhor tinha deixado marcas de sangue ali naquele lugar, para mostrar que outros já tinham passado por aquele caminho. E no final dessa caminhada, havia um lugar verde, uma campina verdejante do outro lado. E aí eles atravessavam e encontravam Jesus Cristo. Irmãos, esse é o caminho estreito. Nunca houve outro caminho. Isso nunca existiu. Desde que existe terra, desde que existe humanidade. Essa foi a primeira visão de Ellen White. Irmãos, querer obedecer a comando simples do Espírito Santo, ou a comando simples do Senhor, através da palavra, através da sua revelação, é uma escolha, é uma atitude. Olhar e falar, é isso, eu vou obedecer. Ah, vai ser difícil? Quem disse que seria fácil? Tem muitas coisas que a gente precisa lutar por anos, que a gente precisa jejuar muito, que a gente precisa dobrar nos joelhos muito para vencer, mas é esse o caminho. Não passem açúcar no evangelho para o evangelho ficar mais doce. No final das contas, só vai sobrar perante o Senhor aqueles que realmente decidiram escolher Jesus Cristo. Não vai sobrar aqueles que vieram porque gostaram de uma coisa, porque gostaram de outra, ou aqueles que a gente fez um jeitinho para acomodar. No final das contas, só vai ficar de pé quem escolheu seguir a Jesus Cristo. Não existe outro grupo, não existe outro grupo de pessoas. O Senhor diz que Ele é o caminho, e o Senhor diz que Ele te ama. Se você precisa voltar para a base, talvez para o berçário do Evangelho, volte. Se você precisa frequentemente vir aqui na igreja para reafirmar que você crê que Jesus te ama, cadê a sua fé? Anos de evangelho, você precisa vir aqui, ouvir de alguém que Jesus te ama. Você não entendeu isso ainda? Vira para a próxima página. Vira a próxima página. Abra sua Bíblia, irmãos, Hebreus capítulo 5. O Senhor tem uma mensagem poderosa nesse texto. Hebreus capítulo 5, versos do 11 ao 14. Hebreus 5, versos 11 a 14. Na Nova Versão Internacional começa dizendo assim: a advertência contra a apostasia. Paulo dizendo, quanto a isso, dizendo aos hebreus, quanto a isso temos muito que dizer,
Coisas difíceis de explicar. Sabe por que difíceis de explicar? Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo não é um estacionamento, Ele é um caminho, Ele tem continuação, nunca para de caminhar. A irmã White diz que continuar no caminho é um constante negar a Cristo, é exatamente negar a Cristo. Então eu vou falar da minha própria vida, o que nós estamos acostumados a fazer? Nós entramos no caminho e ficamos ali, rodeando o começo do caminho. Rodeia o começo do caminho, rodeia. O Senhor levantou a irmã White para falar as coisas para a gente se preparar para um momento final. Mais de 100 livros escritos. Mas a gente fica ali, rodeando no caminho, cantando pneu. Aí passa por uma dificuldade simples da vida, uma dificuldade comum, irmãos, muitas vezes. Uma dificuldade comum do trabalho. E vem na igreja pensando, Satanás está me atacando. Satanás está infeliz. Tem toda a luz de como deve agir. Age tudo errado. E quando dá as coisas errado, Satanás está me provando. A minha cruz está muito pesada. Irmãos, virem a página. Nós temos muito a avançar. Muito a avançar, irmãos. Nós vemos na palavra de Deus uma igreja que passava a noite inteira orando, intercedendo. A noite inteira orando. Nós vemos uma igreja onde os discípulos iam e explicavam sobre a palavra de Deus a noite inteira, muitas vezes, até o sol raiar. Nós vemos em um determinado momento, horas orando junto, clamando, horas estudando junto. Irmãos, nós fomos chamados para o momento mais alto da guerra entre o bem e o mal. Nós estamos no auge. Nunca Satanás foi tão bem sucedido nas suas investidas para a humanidade. Nunca nós estivemos tão perto da volta de Jesus. E nós estamos achando que dá para a gente viver de um jeito diferente. Olha, os discípulos viviam uma vida de oração constante, de abnegação. Jesus vivia assim, passando as noites orando. Ellen White diz que o sol não encontrava Jesus na cama. Quando o sol raiava, ele sempre já estava na natureza, orando, conversando com Deus. A gente vê uma igreja, o reavivamento da igreja, a reforma, no momento da reforma, nós vemos cristãos dedicando a vida, horas de oração todos os dias. Nós olhamos para o nascimento da nossa igreja, nós vemos um grupo que passava horas clamando pelo Espírito Santo, atuando, colocando tudo no evangelho, porque é tudo ou nada. Nunca houve outro evangelho, sempre foi tudo ou nada. Não dá para servir a dois senhores. Sempre foi tudo ou nada. E nós vemos isso no começo da nossa igreja. Nós vemos um povo que está tão intenso na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, que muitas vezes eles se reuniam e quando eles discordavam de algum ponto da Bíblia, eles paravam e falavam, nós vamos orar essa semana, nós vamos jejuar, e até o fim da semana o Senhor vai nos dar unidade nesse quesito, para a gente continuar avançando em unidade. E todos estavam num só espírito, e o Senhor abençoava, e a clareza e o discernimento vinham, e eles podiam continuar. Irmãos, qual que é a nossa real situação? Abre aí a sua Bíblia em Ezequiel 16, verso 49. Essa é uma questão que a gente tem que entender, irmãos. Qual que é a nossa real situação hoje? Esse verso, Ezequiel 16, 49, fala sobre a situação de Sodoma, certo? Todos aqui conhecem a história de Sodoma e Gomorra. O verso diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Sodoma e Gomorra, elas estavam situadas, se eu não me engano, num vale chamado Sidim, que era um lugar que a terra era muito fértil. A terra era muito fértil nesse lugar. Então, enquanto o ser humano tinha que trabalhar muito para ter o seu próprio alimento, não era igual hoje que a gente vai no mercado, eles trabalhavam demais. Nesse lugar eles podiam trabalhar bem menos, porque a terra era muito fértil. Eles conseguiam ter tudo com muito mais facilidade. Ellen White, quando fala disso, ela fala assim: o fato deles terem abundância, em vez de fazer com que isso tornasse uma bênção, se tornou uma maldição. Porque eles começaram a ter o alimento com mais facilidade. O tempo que sobrou, eles começaram a inventar maneiras de se divertir.
ociosidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para se divertir, para sermos preenchidos. Quando Ellen White discorre sobre esse assunto, se você não leu, leia sobre isso. Ela fala que no tempo dela, olha só, mentaliza. O tempo dela era pior ou melhor que hoje, gente? O mundo estava mais depravado que hoje ou estava menos depravado? Menos depravado. Não existia nem rede social, nem cinema, nem redes sociais, eu falei, Netflix, séries, não existia nada disso. O mal era muito menos propagado, os pecados eram muito menos aceitáveis na sociedade. E ela fala que naquele momento que ela vivia, a situação do mundo estava pior do que Sodoma e Gomorra, ao ponto dela não entender por que Deus não tinha destruído aquelas pessoas. A ponto dela não entender essa misericórdia de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Ela diz em um outro momento que se alguém de Sodoma e Gomorra acordasse e levantasse a chamar Deus de injusto. Eu não lembro onde está esse texto especificamente. Os outros, se você quiser, eu te passo. Esse especificamente eu não lembro. Mas posso procurar no Google. Então, irmãos, qual que é a nossa real situação? Nós ficamos imaginando, numa Sodoma e Gomorra de um jeito, em vários outros aspectos, nós já nos tornamos muito piores do que ela. Só que em Sodoma e Gomorra tinham poucas pessoas servindo a Deus, por isso Deus destruiu. Tirou Ló e destruiu. Eu creio, irmãos, que hoje, nas cidades onde o pecado mais avança, ou em qualquer lugar que o pecado avance, no mundo afora, Deus não destruiu, porque ainda existem pessoas o buscando. Amém? Nós estamos vivos, porque existem pessoas que são fiéis a Deus, irmãos. É por isso que nós estamos vivos. Satanás aprendeu a mascarar todo tipo de pecado, irmãos. 6.000 anos, ele aprendeu a disfarçar o pecado, e ele senta muitas vezes e dá risada da gente, irmãos. Senta e dá risada de como a gente cai fácil. Olha, irmãos, tem uns 9 anos que eu jejuo frequentemente, com uma certa frequência. E eu posso dizer para vocês que em pouco tempo eu percebi uma coisa. E jejum, irmãos, não é só abrir mão do alimento, né? Não adianta eu abrir mão do alimento e ficar nas redes sociais, na televisão. Não dá. É um momento que você se separa para ficar a sós com Deus. E em oração, e na presença dEle, estudando a palavra. Eu percebi, irmãos, em pouco tempo, que não existia como eu viver no mundo sem jejum. Eu falei, que loucura que eu estava cometendo, tentando viver sem jejum frequente, sem oração fervorosa, sem aprender a orar mais e mais. Eu comecei a perceber que eu era muito mais enganado por Satanás do que eu imaginava, que eu tinha defeitos muito piores do que eu imaginava, que eu tinha um trabalho à frente muito maior do que eu imaginava, irmãos. Olha só, quais são os próximos eventos que vão acontecer na terra? A gente sabe, irmãos, que vai vir a chuva serôdia. A chuva serôdia é uma porção especial do Espírito Santo caindo sobre a terra. Quando o Senhor começou a obra dele com os discípulos, desceu a chuva temporã, e os discípulos cheios do Espírito Santo pregaram poderosamente, e o evangelho iniciou. Para terminar a obra do evangelho, o Senhor vai derramar a chuva serôdia, certo? Ele derrama a chuva serôdia, o decreto dominical começa a levantar essa movimentação, nós damos, os que se prepararam, dão o alto clamor, é o momento que a gente vai poder pregar mais poderosamente ainda, mais do que nós já podemos agora, mais poderosamente ainda sobre as verdades, sobre a lei de Deus, sobre o sábado. E aí depois disso a porta da graça fecha, está definido quem é de Deus, quem não é de Deus não é de Deus. O Senhor Jesus Cristo termina o trabalho no lugar santíssimo, deixa de ser o sumo sacerdote, não existe mais intercessor entre Deus e o homem, e aí só ficam os que aprenderam a viver intimamente com o Senhor, os que se prepararam para aquele momento, que são 144 mil. Eu não vou entrar em detalhes se esse número é literal ou não, mas a questão é que o grupo é chamado 144 mil, e então esse grupo vive na presença de Deus, sem o intercessor, sem pecar, as últimas pragas caem sobre a terra, e Jesus volta. É o momento mais tenso de todos. Até os 144 mil passam por uma angústia muito grande, porque eles não têm certeza absoluta se Deus perdoou realmente todos os seus pecados. É a angústia de Jacó. Nesse momento, nós vamos passar pelo momento mais intenso da guerra de toda a história humana, e você sabe que esse momento está às portas, você sabe da fuga, você sabe de tudo, e nós escolhemos no meio desse momento, um momento onde Deus não enviou Paulo para esse momento, Deus não enviou Abraão para esse momento, Ele enviou você, e Ele me enviou. Tem noção disso? O Senhor confia em você para viver esse momento, isso é real. Isso é real, gente. O Senhor confia em você para viver esse momento. Você não nasceu em outra época, você nasceu agora.
Tudo isso vai acontecer, irmãos. Eu vou dar um exemplo de uma questão aqui que para mim foi muito importante. Todos esses aspectos aqui dariam para falar uma semana de oração, mas a gente não tem esse tempo. Então eu estou passando por cima de cada um, espero que todos estudem mais depois também, quem não conhece sobre essas coisas, e que a gente avance juntos. Mas a reforma de saúde, por exemplo, irmãos, é algo que a irmã White recebeu, que ela ficou indignada das pessoas não darem valor a isso, que ela disse que, olha só, escuta só o que Deus revelou para ela, presta atenção, o Senhor falou que quem não fizer a reforma de saúde, está impedido de ver com clareza toda a verdade que Deus quer revelar. Sem reforma de saúde, não tem como entender 100% da verdade, discernir o bem e o mal. Sem reforma de saúde, a terceira mensagem angélica não tem o braço. Ela diz, o Senhor me disse que a reforma de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica. Ela é parte fundamental para receber o refrigério. Teve um momento que Deus falou sobre os alimentos para Ellen White, falou o método de plantio. Quando você compara um método de plantio, irmãos, como Deus orientou, ele tem 10 vezes mais nutrientes do que um alimento orgânico. Sem contar os alimentos que não são orgânicos, que tem os venenos que você sabe que tem, os agrotóxicos. Sem contar os industrializados. Você acha mesmo que Satanás não sabe o defeito disso na sua mente, na sua percepção para com Deus? Satanás está há 6.000 anos nessa guerra, gente. Aí a gente vive um estilo de vida sem dar valor muito para essas coisas. E a gente continua. O psiquiatra Augusto Cury, quem é que conhece Augusto Cury? É um dos principais psiquiatras do mundo. E ele é um dos mais traduzidos, ele é brasileiro, né? Ele afirma que uma criança hoje de 10 anos, presta atenção nisso, uma criança de 10 anos hoje tem mais informação na mente dela que um imperador romano no auge de Roma. Ele diz, isso vai custar muito caro. Nós não estamos aptos a lidar com tanta informação, a lidar com tanta comparação. Isso não vai dar certo. Irmãos, você já viu hoje a quantidade de SPA, síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, síndrome do pânico, depressão no nosso mundo? Você já viu isso? Um dos fatores principais está ligado ao excesso de informações. E aí você fica inquieto, você trabalha muito, é tudo intemperança, o alimento é errado, você vive nesse estilo de vida que o mundo fala que tem que ser. Quando você chega de noite na cama, você não consegue dormir direito, porque sua mente está pensando, e uma coisa leva a outra. A ciência afirma que não se sabe o que vai acontecer com essas gerações de crianças que estão crescendo já nesse mundo, cheias de estímulo. Pode ser às vezes até um videozinho de uma música cristã e tal, estímulo, estímulo, o tempo inteiro. Irmãos, se nós estamos ficando com vários problemas psicoemocionais por conta do nosso estilo de vida, o que vai ser dessas crianças, irmãos? O que vai ser dessas crianças? O Senhor já falou claramente o que tem que fazer, claramente, linhas claras, mas a gente está tentando viver do nosso jeito, a gente está tentando adaptar e fazer um esquema diferente que dê certo. Irmãos, prestem bastante atenção, por favor. Alguém aqui já assistiu o Dilema das Redes? Dilema das Redes, um documentário muito bom, e lá os próprios criadores de muitas das ferramentas das redes sociais afirmam que eles não deixam os filhos deles relarem em tecnologia, encostarem, porque eles sabem um pouco do que aquilo causa, e hoje muitos deles são contra tudo aquilo. Agora você pega aqui comigo, irmãos, eu dei uma pinceladinha em cima do assunto, uma pequena pincelada. 8 remédios naturais. Nós estamos aqui respirando o ar de Sodoma e Gomorra, nós estamos comendo a comida de Sodoma e Gomorra, nós estamos vivendo um entretenimento de Sodoma e Gomorra, a gente chega no fim do dia num trabalho exaustivo porque a gente foi intemperante, a gente fez tudo como Deus fala para não fazer, aí a gente chega, se sente merecedor de comer uma barra de chocolate, o nosso refúgio está sendo a comida, o chocolate, a gordura, o que quer que seja, aquilo está sendo a nossa trincheira muitas vezes. Nós vivemos todo o estilo de vida de Sodoma e Gomorra, a alimentação, o método de buscar Deus, a quantidade de oração, o jejum, a relação com o alimento, o tipo de trabalho, o método de trabalho, e nós realmente achamos que nós estamos nos preparando para dar o alto clamor e para ver Jesus voltar? Irmãos, não tem o menor cabimento isso, irmãos. Isso não vai acontecer.
Ninguém aqui, irmãos, vai sair de uma hora para outra, vai se enfiar no meio do mato, na fuga, vai largar tudo, vai largar o seu chocolatinho, o que quer que seja, a dependência de alimentos, vai largar a sua série, vai largar o seu estilo de vida, e vai entrar no meio do mato e vai ficar legal, e vai tudo ser resolvido, não vai mais pecar, e tudo mudou de um segundo para o outro. Irmãos, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Não vai. Se com ventinhos mínimos nós já nos chacoalhamos tanto ao ponto de nos afundarmos, você acha que a gente está se preparando para a volta de Jesus, irmãos? Irmãos, nós precisamos acordar para a realidade. Nós precisamos acordar para a realidade, irmãos. Tem um momento em que Ellen White estava com a liderança da igreja numa sala reunida. Presta atenção. Numa sala reunida, a liderança da igreja, evangelistas, e o Senhor mandou um anjo que apareceu e falou: Jesus vai voltar e muitos de vocês ainda estarão vivos. Irmãos, aquilo passou e todos morreram. E sabe qual foi a luz dada para Ellen White? Se eles tivessem feito o que o Senhor estava ordenando que eles fizessem, se eles tivessem correspondido à altura que eles tinham falado que iam corresponder, o Senhor já tinha voltado. Não voltou, porque não existem pessoas suficientemente preparadas para receber o Senhor Jesus. Irmãos, o único motivo de Jesus não ter voltado ainda é por misericórdia a nós. Não tem outro motivo. Irmãos, eu sei que nós queremos que Jesus volte logo. Mas o único motivo dele não ter voltado ainda é porque nós não nos levantamos, irmãos. Eu poderia citar vários outros textos aqui, eu vou citar rapidamente. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente para serem capazes de apreciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, olha só esse texto, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu anuncie outro evangelho, além do que tenho anunciado, seja anátema, rejeitem se tiver outro evangelho. Outro texto, irmãos. Santos homens do passado foram reconhecidos e honrados por Deus, porque foram fiéis às poucas coisas que conheceram. Somente aqueles que mostram a mesma fidelidade em face de seu maior depósito serão com eles considerados servos úteis e coroados de glória, honra e imortalidade. Livro Paulo, apóstolo da fé e da coragem, capítulo 32. Vocês entenderam, irmãos? Abraão, no tempo dele, ele não tinha Antigo Testamento, não tinha Novo Testamento, não tinha Espírito de Profecia, não tinha toda a revelação que a gente tem. Ele viveu à altura do chamado dele. Se nós não vivemos à altura da luz que nós temos, nós vamos ser encontrados em falta. Você sabe o que está diante de nós, irmãos? Nós estamos correndo o risco de a porta da graça fechar. E como a irmã White falou, vários dos que se acham preparados, pessoas que têm importância no povo de Deus, vão se ver naquele dia e perceber que nunca se prepararam, que não deixaram ser talhados pelos profetas. Irmãos, nós não podemos correr o risco de chegar no dia da volta de Jesus e percebemos que fomos simpatizantes do Evangelho. Isso não pode acontecer nas nossas vidas, irmãos. Lucas 12, 47 e 48, a quem muito foi dado, muito será exigido. Satanás não nos persegue porque nós não levantamos. Olha só esse outro texto aqui de Ellen White. O tempo de graça é agora, não haverá outro. A preparação para o tempo de angústia, a santificação e intercessão pelos familiares. É tudo agora ou nunca. Todos os que desejarem a bênção de Deus como Jacó, e se apegarem às promessas como ele fez, e forem tão fervorosos e perseverantes como ele foi, terão o mesmo êxito que ele teve. Há tão pouco exercício da verdadeira fé e tão pouco peso de verdade em muitos professos crentes, porque eles são indolentes nas coisas espirituais, não estão dispostos a se esforçar, negar a si mesmo, angustiar-se diante de Deus, orar longa e fervorosamente pelas bênçãos, por conseguinte, não as obtêm. Essa fé pela qual viverão através do tempo de tribulação, deve ser diariamente exercitada agora. Aqueles que não fizerem vigoroso esforço para exercer perseverante fé, estarão inteiramente despreparados para exercer a fé que os capacitará a estar de pé no dia da provação. Irmãos, ajudem o nosso pastor da nossa igreja, ajudem os líderes. Nós, quase todas as igrejas, nós temos líderes muito sobrecarregados, poucas pessoas que estão dispostas a fazer muitas coisas, muitas vezes estão confusas também. Por favor, ajude a igreja. Nós precisamos levantar e fazer
o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos nos unir e passar horas clamando ao Senhor, e nos posicionar, e avançar, e nos posicionar como soldados, e obedecer a cada letra, a cada palavra, irmãos. Agora é a hora, não vai haver outro momento. O tempo de graça é agora, irmãos. Eu oro, imploro para vocês, levantem pessoas que vão ser líderes de jejum. Nós temos líderes de muitas coisas, irmãos. Onde estão os líderes de jejum? Onde estão os líderes de oração? Onde estão, irmãos? Nós precisamos que essas pessoas se levantem. Nós precisamos cumprir o nosso papel agora. Não existirá outro tempo. Daqui a pouco o cerco vai fechar muito mais do que nós imaginamos. As desgraças vão vir muito mais do que nós imaginamos. Não esperem esse momento para tentar se preparar, porque não vai haver outro momento. 2 Timóteo 4, 3 e 4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, as fábulas que eles mesmos criaram. Parábola de Jesus: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. É nas nossas mãos que está a volta de Jesus, irmãos. É nas nossas mãos. Ou a gente levanta, ou a gente nunca mais vai levantar. É tudo ou nada. O Senhor não vai aparecer pessoalmente para a gente, irmãos, falando o que Ele já revelou através da Bíblia de Ellen White. Eu encontro muitos irmãos, que às vezes a gente está conversando sobre alguma coisa, ele abre o livro que eu estou citando, ele grifou o texto que eu estou citando, mas ele parece que não acredita naquilo. Irmãos, ou a gente acredita de verdade ou não acredita. É melhor a gente fazer igual o Guilherme Miller fazia. Ele não passava para o verso 2, se ele não entendesse como aplicar o verso 1. Irmãos, é muito melhor estudar menos, mas viver de verdade, acreditar. E muitas mudanças vão exigir muita coragem. E vão exigir ir contra muitas pessoas. O evangelho não é fácil, não dá para passar mel e açúcar no evangelho. O evangelho é para aqueles que querem seguir a Jesus Cristo. Aqueles que entenderam como são amados. Irmãos, eu espero de verdade que essa mensagem alcance o coração de todos. Eu espero de verdade que a gente se torne tão forte que o Senhor possa olhar de lá de cima e falar: ali está o povo que se parece comigo. E agora eu vou encerrar a intercessão, porque está feito. Está feito. Agora é a hora. Se você não tem certeza que você é muito amado, saiba, você é muito amado por Deus. Ninguém precisa ter as mesmas experiências que eu estou citando que eu tive. O dom de Deus, os dons são diferentes. O que Deus chama cada um para fazer é diferente. Eu não estou falando que as pessoas precisam ir para a Amazônia, todo mundo, irmãos. Mas nós precisamos todos dessa intensidade de jejum, de oração, de posicionamento. A hora de você interceder, de você orar, de você clamar, de você agir, de você jejuar por um familiar, é agora. A hora de você vencer os seus pecados, é agora. Antes de fazer uma oração final, eu quero contar um último texto, um último trecho, onde Ellen White diz o seguinte. Em duas situações diferentes, eu vou contar uma delas só, mas se eu não me engano são duas parecidas. Ellen White foi chamada para viajar para uma outra cidade para orar por um irmão importante da igreja que estava perto de morrer no hospital. Preste bastante atenção, irmãos. O irmão importante da igreja estava perto de morrer no hospital. Ellen White foi chamada para orar por ele. E quando ela chegou lá, ela falou: antes de orar por ele, eu vou me separar e orar a Deus, e eu quero saber de Deus se essa cura vai glorificar a Deus, senão eu nem vou orar por ele. Ela orou por ele. Ela foi lá e orou e perguntou para Deus se ela deveria ir lá e orar por ele, pela cura ou não. E Deus respondeu para ela. E quando ela chegou lá no hospital, ela chegou para o irmão e falou assim: irmão, infelizmente eu não vou poder orar por você. Como assim, irmã? Eu estou esperando a sua visita há muito tempo, eu estou mal, no leito de morte. Irmão, eu não vou poder orar por você. O Senhor me revelou que há muitos anos, há uma vida toda, você tem acariciado o pecado da masturbação. E você não se posicionou fortemente quanto a isso. A sua cura não vai glorificar o Senhor. Ele falou: irmão White, eu lutei com isso a minha vida inteira. Eu passei longos períodos sem fazer isso. Eu pedi para Deus, eu clamei, eu jejuei por isso. Ellen White falou assim: você jejuou e o Senhor fez descer poder do céu, e você não se posicionou com a firmeza que precisava para vencer isso. Então você não pode ser curado, irmão. Você tem um pecado acariciado, e você sabe disso, e a cura não vai glorificar o Senhor. Irmãos, a hora de vencer
a nossa tendência pecaminosa. A hora de vencer os pecados, a hora de vencer tudo que está acariciado é agora. Não haverá outro tempo. Último texto bíblico, antes da gente fazer uma oração. Joel 2, versos 12 e 13. Joel 2, versos 12 e 13. Chamado ao arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Vamos fazer isso, irmãos, individualmente como povo. O Senhor já mostrou muitas vezes para nós como Ele nos ama, não é verdade? Ele já fez um monte de coisa. Ele já declarou para a gente que Ele ama em cada detalhe, mesmo a gente não merecendo. Não vamos interpretar erroneamente quando recebemos uma bênção de Deus, extremamente grande ou pequena, que o Senhor está fazendo vista grossa para os nossos pecados, ou para a nossa falta de posicionamento na guerra. Ele está simplesmente dizendo, eu te amo, mas se você não acordar, isso não vai adiantar. A história inteira da humanidade foi assim. Até Caim recebeu uma bênção especial de Deus, mesmo depois do que tinha feito, a proteção que Deus deu para ele. Não interprete, porque Deus te usa, porque Deus nos usa, porque Deus faz coisas no nosso meio, que Ele está passando a mão na cabeça de tudo que estamos fazendo de errado e da nossa falta de posicionamento. Irmãos, vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e amado Deus, Altíssimo Senhor e soberano Criador do Universo, louvado seja o Teu santo nome. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti somente, Senhor. Nós estamos agora de joelhos diante do Seu santo trono, Senhor, carentes de Ti, meu Deus. Senhor, nós somos muito falhos, mais do que nós imaginamos, Senhor. E ainda assim o Senhor nos diz, eu te amo. Eu te escolhi. Eu não enviei Paulo, não enviei Pedro para esse momento, eu enviei vocês. Senhor, obrigado por esse amor por nós. Todos aqui já tivemos várias demonstrações do seu amor. Através de um trabalho, através de uma cura, através de uma resposta de oração simples, através de um casamento abençoado, através de filhos abençoados. Senhor, nós estamos necessitados de Ti. Pai, a Tua palavra diz que o morno acha que é quente, Senhor. Nós precisamos avançar no caminho estreito, Senhor. Muitos de nós já deveriam ter se tornado líderes, como diz a Tua palavra, Senhor. E nós estamos muitas vezes pedindo leite, leite, leite. Senhor, a Tua serva Ellen White disse que o que o povo mais precisa nesse momento é a luz para o que deve ser feito agora, Senhor. Nós temos em português mais de 90 livros, Senhor, escritos. E eu sei que praticamente todos nós, se não todos nós, se olharmos para 5 páginas da Bíblia, ou para 5 páginas desses mais de 90 livros que temos de revelações do Senhor, nós vamos facilmente chegar à conclusão que nós não vivemos nem 5 páginas, Senhor. Por favor, Senhor, levante aqui na igreja do Tucuruvi e nas casas das pessoas que estão assistindo essa pregação, pessoas que se levantem como líderes de jejum e oração, Senhor. Pessoas que se posicionem na guerra de verdade, Senhor. Pessoas que estejam dispostas a ir para o tudo ou nada junto do Senhor. Pessoas que não vão pensar o que mais do mundo eu consigo encaixar na minha vida cristã, mas sim o que mais eu preciso abandonar do mundo, para ir para cima do mundo com o céu de retaguarda e representar o Senhor Jesus Cristo. Por favor, Senhor, levante os seus aqui no teu povo, para que nós, nas nossas casas, haja jejum, oração, posicionamento firme contra o pecado, Senhor. Levante pessoas para que isso inunde não só as casas, mas as nossas igrejas, Senhor. Levante pessoas para que a gente se una, para parecer com os discípulos, Senhor, para parecer com o Senhor Jesus Cristo, para estarmos preparados para o tempo de angústia,
angústia, para dar o alto clamor, para receber a chuva serôdia, para sermos um número, Senhor, que o Senhor pode olhar daí de cima e falar, agora sim tem um número mínimo, para eu chamar de meu, e eu posso terminar o que estou fazendo aqui no lugar santíssimo do santuário, Senhor. Nós queremos ser esse povo. Por favor, derrama aqui o teu Santo Espírito, que essa mensagem seja entendida por cada mente, por cada coração, que haja um reavivamento poderoso e verdadeiro, uma reforma decidida, Senhor, que sejamos extremamente poderosos pelo teu amor, pelo teu poder, que sejamos extremamente decididos ao ponto de sermos o sal da terra, literalmente, de sermos luz para o mundo, literalmente, que aqui todos nós, quando acordarmos, o diabo trema, porque sabe que um filho do Senhor acordou e vai fazer um estrago no inferno hoje, Senhor. Por favor, levante essas pessoas aqui, nos perdoa por nossas falhas, Senhor, por favor. Levante pessoas para terem essa vontade, esse desejo, meu Deus. Existem muitos de nós com sede, e muitos de nós temos avançado, Senhor. E todos, independente de que ponto estamos, precisamos dar mais um passo, e depois mais um passo, e depois mais um passo. Não importa se pareça loucura para o mundo, é isso que nós queremos, Senhor. Por favor, derrama seu poder, derrama sua graça, sua misericórdia, como o Senhor tem feito sempre. Nós queremos vê-lo em breve, Senhor Jesus. Nós te louvamos, obrigado pelas muitas misericórdias para conosco, para com nossos familiares. Obrigado por nunca nos desamparar. Nós te louvamos e nos firmamos na única rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor.